Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Cledson Reis e através desse vídeo irei meditar com vocês a liturgia da palavra proposta para este domingo. Antes de nós iniciarmos a reflexão sobre a liturgia deste domingo, é muito importante que a gente retorne um pouco para a quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos a quaresma, nós escutamos do sacerdote a seguinte expressão: convertei-vos e crede no Evangelho. Ou o sacerdote, quando colocou sobre as nossas cabeças a cinza, nos disse: és pó e ao pó retornarás. Então nós sabemos que o tempo da quaresma, e através deste sinal, este tempo é um tempo onde Deus nos convida à conversão. Nós precisamos compreender que é tempo de nós rasgarmos o nosso coração diante de Deus. Como a liturgia também era proposta para nós na quarta-feira de cinza, o livro de Joel nos convidava a rasgar o nosso coração. Nosso coração precisa se rasgar nesse tempo quaresmal para que realmente aconteça em nós uma verdadeira conversão. E nós sabemos que conversão não é simplesmente uma mudança de comportamento. Conversão é a mudança da mentalidade. A nossa mente é transformada, tudo em nós é transformado. Portanto, nós não estamos aqui falando de simplesmente um comportamento que eu mudo, mas de um valor que eu adquiro. Então, a quaresma nos faz realmente entrar em um caminho de conversão concreta. No primeiro domingo da quaresma, nós escutamos o relato da tentação de Jesus no deserto. Logo após o batismo de Jesus, Jesus vai ao deserto e no deserto Jesus é tentado por Satanás. E é belo a gente perceber, através desse texto bíblico, como, quando apoiados na palavra de Deus, nenhuma tentação é capaz de nos demover da vontade de Deus. Quando apoiados na palavra de Deus, somos fortalecidos. Como é bom sempre estarmos alimentados pela palavra de Deus. E como é conveniente que não somente nesse tempo quaresmal, mas que a gente comece a se habituar com essa relação próxima com Deus através da meditação da palavra, através dos textos bíblicos que nos fazem mergulhar na vontade de Deus, que nos fazem adentrar a vontade do Senhor. E ali a gente vê a beleza da resposta que Jesus dá. As tentações sempre existirão. Jesus nos ensina isso. As tentações existem, mas também nós, apoiados na palavra de Deus, podemos resistir às tentações. E são muitas as tentações. Muitas são as tentações que querem nos afastar do projeto de Deus, né? As concupiscências que existem dentro de nós. E como nós também sabemos, e nos ensina São João da Cruz, nós precisamos estar atentos àqueles três inimigos da nossa alma. Aqueles que são os três inimigos da nossa alma: o demônio, o mundo e a nossa carne. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o que nos diz a liturgia e queria iniciar refletindo sobre o livro de Gênesis, no capítulo 22. O texto que fala do sacrifício de Abraão. No início do relato, é Deus mesmo que pede a Abraão: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Então, Deus pede o sacrifício de Isaque. Aqui a gente deve recordar que Isaque é o filho da promessa, aquele filho esperado por Abraão. E Deus pede a Abraão que o ofereça. Já era muito
comum a prática de se oferecer o filho, uma criança, para os deuses. Era muito comum essa prática entre os pagãos. Mas Deus não é um Deus pagão. Deus é o Senhor. E quando ele pede a Abraão que ofereça Isaque, Deus quer provar Abraão. Deus quer provar até que ponto Abraão é capaz de oferecer aquilo que há de mais precioso para ele. Deus pede a Abraão algo precioso, o filho da promessa. O filho que Deus havia dado a Abraão e havia prometido que através dele lhe daria uma grande descendência. Deus pede e Abraão, evidentemente com o coração muito aflito, mas certo de que a vontade de Deus deve estar sempre acima da sua vontade, faz aquilo que Deus havia dito, leva ao monte Moriá e lá oferece, ou melhor, lá quando prepara o seu filho para oferecer a Deus, Deus pede a Abraão que não faça isso. O anjo aparece, o mensageiro de Deus, e impede que Abraão ofereça o seu filho, que ofereça Isaque em sacrifício. Mas o coração de Abraão provado, esse coração capaz de dar tudo por amor a Deus, Deus reconhece, Deus prova e Deus providencia, como quando ali conduziu o seu filho para o monte e o seu filho, diante de tudo aquilo que precisava para ser oferecido o sacrifício, o seu filho lhe pergunta: e o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz para ele: Deus proverá. E de fato, Deus providenciou. Esse texto, ali do início das Sagradas Escrituras, é uma prefiguração daquilo que aconteceu de fato na vida de Jesus. O Pai oferece Jesus, e oferece Jesus como cordeiro. É belo aqui a gente ver esses sinais. Isaque, ali levado por Abraão para ser oferecido, é uma prefiguração de Jesus. É uma prefiguração do próprio Deus que foi imolado por nós. Se Isaque se Isaque não foi oferecido em sacrifício, se Deus preservou Isaque, o seu filho amado, unigênito, Jesus, ele foi de fato oferecido como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que substituiu Isaque representa o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se oferece em favor da salvação de todos, da salvação de todo aquele que acolhe o mistério do amor de Deus. A salvação é dom de Deus para todos nós, para todos os filhos de Deus, para todos aqueles que acolhem esse grande mistério do amor. Então, o sacrifício de Isaque nos faz refletir sobre o sacrifício de Jesus por nós. Na segunda leitura de hoje, nós escutamos o relato de Romanos capítulo 8, e São Paulo fala aos romanos: Deus, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Esse grande mistério de Deus, que nós não podemos
não podemos duvidar o grande mistério do amor de Deus pela humanidade. A humanidade foi redimida por este amor. Se Jesus foi à cruz por nós, se o Pai o ofereceu na cruz por nós, como podemos duvidar deste amor de Deus? Como podemos duvidar deste amor de Deus por nós, seus escolhidos, por nós, seus filhos, por cada um de nós? Então devemos sempre ter esse olhar de esperança sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos irmãos. Porque de fato Deus tem esperança, porque Deus é amor, Deus é misericórdia e sempre está disposto a agir em nosso favor, agir na vida de cada um dos seus filhos. Por fim, nós queremos meditar o texto de Marcos. É o relato que fala da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos relatos que falam da transfiguração. O relato de Marcos, você pode depois pegar os outros textos paralelos que falam também sobre a transfiguração. Mas aqui a gente deve meditar o relato da transfiguração sobre uma ótica um pouco diferente, já que existe uma festa, a festa da transfiguração do Senhor. Nós devemos nos recordar que esse texto é meditado dentro deste tempo quaresmal. E a quaresma, para nós, é um tempo onde nós devemos realmente viver um processo de transfiguração. Deve acontecer no nosso coração uma verdadeira transfiguração, a transfiguração do nosso coração. E a transfiguração do nosso coração, a transfiguração acontece, a mudança em nós acontece à medida que nós nos colocamos diante de Jesus. Nós nos colocamos diante de Jesus, como os apóstolos, aqueles mais íntimos que foram levados por Jesus, que subiram ao monte, subiram a montanha e lá puderam contemplar Jesus, contemplar a transfiguração do Senhor. E essa transfiguração certamente é uma obra que acontece também na nossa vida. A transfiguração de Jesus, os discípulos viram Jesus ressuscitado, Jesus com uma aparência diferente, uma luz brilhava sobre Jesus, as suas vestes ficaram brancas e o olhar que os apóstolos, o olhar deles era um olhar de surpresa. Eles ficaram surpresos, viram diante deles Moisés e Elias, a lei e os profetas, viram Jesus transfigurado. Que experiência maravilhosa! Essa experiência todos nós devemos fazer, todos nós podemos fazer. E o fazemos na oração. E o fazemos também quando na oração Jesus vai transformando a nossa vida. E a quaresma, queridos irmãos, é este tempo. A quaresma é tempo de uma profunda conversão do nosso coração. Queremos pedir essa graça ao Senhor, que aconteça em nós uma verdadeira transfiguração do nosso ser, da nossa vida, que toda a nossa vida possa ser restaurada, curada, que aconteça uma verdadeira conversão interior. E que assim, transformados, nós possamos refletir a presença de Deus em nós. Refletirmos a presença de Deus na nossa vida, através dos nossos atos, através desse caminho que fazemos nesse tempo quaresmal de conversão, de mudança de vida. Supliquemos esta graça, que meditando este texto, possamos juntos mergulharmos na palavra de Deus, na obra nova que Ele quer realizar em nós, e que essa obra nova que acontece a partir da meditação da palavra de Deus nos faça viver um tempo de graça, um tempo de conversão, uma verdadeira mudança da nossa vida e assim refletirmos a presença do Senhor em nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.